como acho que é muito comum, né, nas pessoas, quanto mais conhecimento as pessoas têm, de fato, quanto mais conhecimento raiz, mais generosas elas são, né? E menos elas talvez se preocupem com outras coisas que, como não é um conhecimento que é mercadoria, né? É um conhecimento que é um ser, né? Que de certa maneira é um ser, então é um conhecimento que ele flui, né? E é muito, muito bonito. Bom, mas para nos receber hoje, né, a gente vai continuar com, para nos receber, eu pedi ajuda aqui do Copenau e do Bruce Albert, né? A gente volta lá para o espírito da floresta. E tem um trecho, eu fiquei pensando muito no encontro passado, né, nas coisas que foram aparecendo, que foram sendo discutidas, e para quem, assim, no final, eu vou contar um segredo, porque acabou ficando a Roberta e a Juliana, e elas foram falando. E aí a Roberta falou: ah, então, eu tinha pensado, né? Então, assim, para todo mundo, né? A reunião terminou, todo mundo saiu e as duas continuaram, né? E eu esqueci de dizer que era para cortar esse pedaço, porque eu esqueci de parar a gravação. Então, e como ninguém cortou, ninguém falou nada, né? Ah, Então a reunião termina e as duas continuam discutindo, né? Mas se vocês quiserem, eu posso cortar, tá? Mas eu deixei, porque eu achei que foi uma discussão tão rica, assim, foi tão bom as duas seguindo falando, né? E a Roberta falou, bom, se, né, eu até ia falar, mas acabei não falando, né? E aí ela falou, eu falei, bom, se ela ia falar e acabou não falando, que acabou passando, né? Perdeu o time, e ela tá falando, então tudo bem, né? E as duas ali, uma conversa de comadre, ótima no final, né? Então, mesmo para quem estava na reunião, se for lá nos últimos momentos, né? Ainda pega o papo das duas, assim, tomando ali na janela, as duas debruçadas, batendo um maior papo, né? Sobre o capítulo. Foi muito legal aquela, aquele final. Então, fica a dica aí, antes que elas peçam para tirar, tá lá no YouTube, né? Mas eu fui pedir ajuda aqui para o Copenau para nos receber hoje, e tem um capítulo desse livro. Dentro do capítulo tem um subtema que se chama A Dor das Árvores. E aí o Bruce coloca uma fala do Copenau, e ele começa dizendo assim: a terra-floresta também é uma entidade dotada de sensibilidade. Isso, Bruce Alves. E aí vem a fala do Copenau. Então, só retomando, só tirar aqui, só tirar esse som, desculpa. Então, só retomando, a terra-floresta também é uma entidade dotada de sensibilidade. A floresta está viva, e é daí que vem sua beleza. Ela parece sempre nova e úmida, não é? Se a floresta estivesse morta, nós também estaríamos, tanto quanto ela. Ao contrário, está bem viva. Os brancos talvez não ouçam seus lamentos, mas ela sente dor como os humanos. Suas grandes árvores gemem quando caem e ela chora de sofrimento quando é queimada. Ela só morre quando todas as suas árvores são derrubadas e queimadas. Então, restam dela apenas troncos calcinados, desmoronados sobre uma terra ressecada. Não cresce mais nada ali, a não ser um pouco de capim. Davi Copenau. Mas nós aqui sabemos, né, que da dor, da dor das árvores, o peso enfim, da floresta, nós sabemos.
Vamos lá para o nosso capítulo? E a grande, se a gente vai seguindo discutindo ou se a gente vai, se vocês preferem ler. E enquanto todo mundo vai opinando, eu vou só pegar o carregador, que agora que eu vi que está acabando a bateria aqui do livro. Então, só um segundinho. Que página que a gente vai começar, gente? Capítulo 11, página 255. O que se decidiu? A gente vai começar discutindo ou lendo? Não sei. Desculpa, eu não sei o seu nome, mas você está de vestido azul? Você começou a comentar, você estava lendo que não aparece o seu nome. Como é que é o seu nome mesmo? Eu sou Sandra. Ah, você que é a Sandra. Tá bom, Sandra. Ah, Você começou a comentar, achei interessante. A gente podia, sei sim. lá, se todo mundo concordar. E falando, né? Eu achei um capítulo até curto, né? Assim, não é tão longo, né? É, eu penso que a gente poderia ir falando e depois, não sei, se a gente quiser pegar algum trecho e retomar, né? Então, eu vou começar, né? Eu vou começar primeiro assim, nossa, eu fiquei tão chocada, chocada, assim, acho que essa foi a minha impressão, né? Do quanto que a vida deles foi tão invadida, né? Tão invadida, né? E, e assim, eu fiquei todo momento assim me perguntando, mas por que que eles foram tão tomados, né? Assim, acreditando sempre na fala do outro, né? E sendo que eles possuíam e possuem, né? Uma vivência tão forte, tão com os saberes deles, né, com as curas, e porque a chegada dos missionários, né, com suas palavras, as palavras, né, eles depositaram confiança, né, acreditaram e foram seduzidos. Eu acho que nem seria a palavra seduzido. Acho que ocorreu algo que eu nem consigo assim discriminar o que tenha sido, né? Mas eu fiquei muito chocada, sabe? Como que eles
renunciaram à sua própria existência, né? Porque assim eu percebi, né? Aí eu depois assim, eu continuando a leitura, continuando, né, muito aflita e tal. Enfim, depois no final, né, eles ficaram revoltados, né, pelas pandemia, né, do sarampo, né, as doenças que eram tomadas e que o Teuzi, eu não sei se estou pronunciando correto, né, mas que não conseguiu sarar, que não conseguiu curar, que não conseguiu impedir a morte, né, dos maiores, dos grandes entre eles, né, e que, enfim, depois veio toda a questão da revolta e de vingar, né, nossa, finalmente, depois de, como disse assim, passado tantas luas, né, eles conseguiram, talvez, de novo voltar, né, a, a sua cultura, né, as suas curas. Bom, acho que um pouco disso, e aí acho que a gente vai falando, colocando, né? Ô, Sandra, boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Eu, há pouco tempo atrás, eu assisti uma palestra da Andrea Vistué, que é uma psicóloga junguiana que tem a Casa Jatobá, e ela fez um trabalho lindíssimo, por sinal, sobre pinturas rupestres, e ela começou apresentando as pinturas das cavernas de Lascaux, na França, né? E depois ela mostra as pinturas sobre as quais ela se debruçou mais, se encantou mais, estudou mais, que são as pinturas da Serra da Capivara. E ela traz uma coisa que talvez explique a aceitação, né, dos indígenas, dessa palavra do homem branco, né, nessas missões de catequização, né? Porque ela mostra as pinturas de Lascaux, e são pinturas que trazem uma coisa belicosa, uma coisa de força, de guerra, de caça, de combate. É uma pintura que mostra um dia a dia muito combativo. Mas quando você olha para as pinturas da Serra da Capivara, são pinturas de amor, que falam de amor, que falam de relacionamento entre homens e mulheres, falam de sexo, falam de... Tem uma pintura que é lindíssima, que se chama O Beijo, que são dois personagens assim, se beijando mesmo, né? Então, assim, os indígenas brasileiros, ao contrário, inclusive, dos indígenas norte-americanos, né? Eles eram muito dóceis, muito cordiais, né? O amor imperava. Então, eles receberam o colonizador de braços abertos. Uhum. Eles se abriram para os colonizadores, porque eles eram extremamente amorosos. Sempre foram. Né? Até que finalmente tomaram consciência, né, do quanto de ameaça, de mal, enfim, né, existia ali. Mas eu acho que essa doçura e essa amorosidade
dos povos originários aqui, né, na América do Sul, explicam um pouco isso, sabe? Por que que eles aceitaram? Porque eles aceitaram mesmo, eles se abriram, né? Uhum. Eles não são violentos, eles não são agressivos por natureza. Claro, tinham ali, né, às vezes, a guerra entre algumas tribos, né, alguma coisa assim, mas nunca pensaram numa hegemonia, num poder, nunca, né? Então, eu acho que foi por conta disso, sabe? Eu quero pegar uma carona aí na fala da Sandra e da Giselda, né? Que acho que esse capítulo, né, quando o Schopenhauer começa falando da chegada, primeiro que ele mantém, né, a fumaça da epidemia do capítulo anterior, e só para lembrar que a gente entrou na, na parte do livro que é a fumaça do metal. Então, o capítulo anterior, esse capítulo, o próximo capítulo, né, que é Virar Branco, é quando ele vai narrando, de fato, o encontro com esse ser branco, esse ser não indígena, e como eles foram também seduzidos, né? Eu acho que tem uma outra maneira, talvez até como latinos, né? Que nós somos, né? Acho que mais amorosos, eu acho que tem um acolhimento, porque talvez a desconfiança e a maldade ela tenha vindo exatamente, né, trazido pelo não indígena quando ele chega. Então, aquela fala mansa, né, eu fiquei pensando como isso é uma coisa tão presente, né? Eu, particularmente, tenho muito receio das pessoas que miam, né? As pessoas que miam muito, que têm uma fala, né, que elas sempre, né, são tão, que fica miando e falando, e vem e que eu não consigo enxergar a pessoa que está ali, essa pessoa me dá muito medo, né? E eu, assim, quando o Schopenhauer vai descrevendo, eu fui vendo muito isso, né? Da pessoa que chega, tem uma fala, ele já tinha falado isso no capítulo anterior do Oswaldo, né? Que chegou e que sorria para tudo, que estava tudo, né? E que de repente falou, eu quero essa mulher. E que quando ele foi frustrado, porque ele não teve a mulher, e porque aquela mulher, ela tinha um outro caminho dentro da etnia, né? E eles tinham a percepção de que o que acontece quando a pessoa vai para a zona urbana? Ela vai ser abandonada, porque já tinha um histórico de abandono, porque talvez sem explicar dessa forma, mas é uma outra cultura, é um outro modo de vida. E essa pessoa não, né, a pessoa que vive na mata, ela não vai sobreviver na cidade, porque ela não vai ter a troca do peixe, ela tem geladeira, né? Nós temos geladeira para guardar aquilo que o nosso excedente, a gente tem freezer, a gente tem silos, tem um monte de coisa sempre para guardar o excedente e não para compartilhar o excedente daquela caça ou daquela pesca ou daquelas batatas que nós colhemos, né? E aí ele vai, eu acho que ele vai nesse capítulo falando isso, né? Falando de como o reconhecimento de que o não indígena, de que o branco, ele era diferente e que ele tinha uma outra atitude perante aquele modo de vida, a descoberta disso, eu acho que é a coisa, talvez mais, para mim, assim, a coisa mais importante desse capítulo é como perceber, como descobrir, como reconhecer a maldade ou a segunda intenção naquelas pessoas. E perceber que elas tinham uma intenção diferente daquilo que elas falavam. O que eles falavam, né, o que o branco ali falava era uma coisa, o que ele queria era uma outra coisa. A ação dele ela era diferente, né? E como eu
acho que o Schopenhauer vai tendo, né? Quando ele fala do sentimento, o reconhecimento do sentimento de raiva. Ele tem raiva, ele ficou bravo, ele ficou muito bravo. Ele não tem receio de reconhecer isso, né? E eu penso que isso é uma coisa extremamente importante, porque ele reconhece, não porque ele vá fazer algo contra, mas ele reconhece a dor que causou nele. E quando ele consegue reconhecer, muito provavelmente ele não vai precisar executar aquilo, só que ele vai ficar ligado, ele vai estar atento, ele não vai ser ingênuo. Ele sai do lugar da ingenuidade, mas ele está muito ferido e ele reconhece o ferimento dele. E eu acho que é uma das coisas difíceis para a gente fazer, né? Talvez até pela expectativa que nós também tenhamos, né, do não reconhecimento, né, dos nossos aspectos sombrios, né? Mas ele se defronta, né, ele entra, ele faz um reconhecimento de algo que ele não conhecia através do contato com o não indígena, né? O que que o branco ativou? O branco ativou esse sentimento, né, de medo de que ele né, de que fizesse alguma coisa parecido com o que o Oswaldo tinha feito, que foi a atitude, acho que do Chico, né, do branco, que ele fala, e eu falei, bom, que coisa, né, porque tem um momento que ele fala do Chico Mendes, da importância do Chico Mendes, mas, né, teve um outro Chico que foi lá e que fez uma coisa terrível também, né, e que apresentou uma atitude escravocrata dentro da aldeia, de colocar a serviço, né, nós, né, de fato, assim, há um domínio e uma manipulação. Eu acho que esse, para mim, assim, acho que é o fio condutor desse capítulo, né? Que vem na sequência, como é que o medo é imposto, o controle pelo medo, né? E aí eu me lembrei de um trecho no Terra Dá, né? Terra Quer do Nego Bispo, que é quando ele fala que ele, quando jovem, ele começou a trabalhar com animal e que ele falou, bom, é quando, né, a gente controla, a gente domestifica exatamente quando a gente desterritorializa. E quando a gente vai criando, né, uma outra cultura em cima daquele modo de vida, né? E que foi aquilo que a gente, né, eu acho que foi vendo nesse capítulo, e com isso a tomada de consciência, um reconhecimento de que aquilo que se fala não é aquilo que se faz, né? Enfim, não sei o que vocês pensam e sentem. Ô, Beth, é, acho que do que você está falando, eu fico também com. Me veio também, quando eu estava lendo esse capítulo, uma coincidência quase como uma sequência, assim, né? Porque esse mal, ele vai chegando pela fumaça. Tem uma teoria que dizem da colonização, de como foi fácil para os europeus submeterem os povos originários, até mesmo o pessoal que tinha civilização, né, que vivia lá na América Central, que quando eles chegaram, eles se renderam muito fácil, não teve muita resistência. O que que aconteceu que foi tão fácil? E aí tem uma teoria que fala que quando os espanhóis chegaram, na verdade, já não tinha uma civilização, porque antes chegaram as epidemias. Os portos, os europeus já estavam chegando nos portos, ali na parte de comércio, e antes deles chegarem, as sociedades todas, as civilizações, elas já estavam sendo dizimadas mesmo. Porque aqui nesse capítulo começa com a epidemia de sarampo, e tem uma frasezinha que está na página 256, que eu acho que quando a Sandra começou a falar, eu abri e bati o olho.
que ele fala assim: nossos maiores tinham quase todos falecido, tínhamos virado outra gente. Né? Aí quando você pega de essa referencial e tinha virado outra gente, acho que você entra nesse quadro mesmo, né? Você escuta, não consegue perceber o que que é verdade, o que que é falsidade, quando você vira outra gente. Então, Uhum. essa vivência da epidemia mexeu nas profundezas, assim. Os teus I chegaram, mas quando eles chegaram, né? Eles já tinham perdido os maiores e eles já tinham virado outra gente. Não sei. E aí acho que perder os maiores, né? Claro, nesse caso, é como manter viva, e aí eu fico pensando, né? Eu também tinha grifado que eu achei isso muito, muito importante, a memória. Como é que a retomada dessas memórias, né, elas foram sendo feitas a partir, talvez, do reconhecimento dos sentimentos que foram ativados, que não eram sentimentos que tinham espaço para aparecer, né, que as coisas eram elaboradas de outra maneira, né? Por exemplo, no ritual de guerra e renascimento, né, do povo Tenharim, quando as aldeias chegam, na aldeia onde vai ser feita a festa, chegam com as oferendas, com aquilo, eles entram, eles vão fazendo uma disputa. Então, a aldeia que está chegando, ela vem fazendo insultos à aldeia que está recebendo e a todo o povoado que está ali. E os insultos, à medida que os insultos vem um enviado, ele faz um insulto, o pessoal daqui faz outro insulto, ele corre para lá, aí eles vêm, eles caminham mais um pouco em movimento de guerra, fazem outro insulto, o mensageiro vem, leva o insulto, e os insultos vão aumentando. E quando eles se encontram, eles fazem um acerto de contas. Então, muitos dos incômodos, dos conflitos, né, que seria uma luta simbólica, mas sempre sai, né, tem uma mão mais solta, uma mão mais pesada, uma bordoada, né, sempre sai alguma coisa, e a hora que termina, vai todo mundo para casa, para a roda, né, onde vai se conversar sobre aquilo, e até que todo mundo esteja satisfeito, que não haja nenhum desentendimento, ninguém sai dali, né, para o outro momento da festa. Então, os homens ficam todos reunidos lá até que haja um entendimento e que todos se sintam satisfeitos. Então, não é que o conflito não existe, mas a maneira de lidar com o conflito, né, ele é diferente, é uma maneira de lidar com o incômodo, talvez antes que se torne um conflito, né? Alguma coisa dessa natureza, né? Não é por mensagem de WhatsApp, né? E tem o corpo nessa relação, né? O corpo é colocado, tanto que se tem algum convidado, eles pedem, eles falam, olha, sobe, né? Sobe, não fica aqui, porque quem tiver ali, E tem o continente do rito, né? é, Tem um trecho aqui que ele descreve, não é? Foi no capítulo outro, que ele faz essa coisa de ficar xingando, depois deles se baterem, que ele aprende que é assim que é ser adulto. Foi no capítulo anterior que a gente viu isso, Foi não foi? no encontro passado. É. Isso é muito refinado, né? Como sociedade, assim, como lugar de troca social, cultural, assim, isso é muito refino, conseguir fazer isso. Porque a gente é tão sofisticado, mas a gente é tão cínico nas nossas relações sociais, a gente é tão cínico, a gente é tão hipócrita. Demora tanto tempo para a gente conseguir entregar um pouquinho isso aqui, ó, de intimidade, de troca de verdade, né? E quando vai descrevendo, no primeiro momento a gente tem a sensação, nossa, que coisa horrível. Quando você vê o desfecho, como aquilo tem um continente no rito mesmo, que aquilo tem borda,
que aquilo é um caldeirão que está sendo tratado, que a alquimia que está sendo feita ali, você fala, nossa, isso exige muito refino e muita entrega para conseguir chegar nesse nível de troca. É humilhante. É aquele bracinho, né, Beth, que você falou uma vez. Não, tinha um texto da Eliane Brum que falava do bracinho que estava no Bruno, lembra? Foi você que falou, não Ah, foi? sim, sim, foi. Vocês viram o desenho, né? Não sei, eu acho que seria legal a gente, né, a gente aproveitar, eu acho que nesse exercício do capítulo do livro, do exercício do livro, né? A gente poder, né, e pensando em voz alta as coisas que vão sendo, que nos mobilizam, né? Mas eu acho que o desenho que é a imagem, né, que abre esse capítulo, a missão, né? Eu não sei se vocês viram, né, que ele fala a epidemia canibal, né? Então, de onde vem? Eu fiquei pensando, bom, quem são os canibais, né? Se os canibais são os não indígenas que chegam, né, e que foram comendo, né, e se alimentando, tentando se alimentar, né, do modo que foi, Ju? Tá fechado. Lembrei daquela música do Raul Seixas, que ele fala dos canibais de cabeça, É. descobre Qual? aquilo que pensam. Metrôlinha 743, os canibais de Ah, cabeça descobrem aqueles que pensam, porque quem pensa, pensa no lugar parado, né? hum, Esse teosia, esse canibal, essa epidemia canibal. hum. Então, assim, o que é, né? Quer dizer, o que são esses canibais e qual é o nosso lugar ou a nossa relação dentro dentro desse contexto. Mas acho que seria legal a gente compartilhar um pouquinho das imagens, né, que cada um de nós foi ficando, só para a gente não monopolizar aqui a fala. Alguém tem uma informação sobre se a evangelização, a busca de evangelizar os indígenas ainda continua e ainda é forte, como ocorre, porque essa história que nós estamos lendo aqui tem 60 anos e é de partir o coração, é uma coisa de deixar a gente indignada. Como é que pode um grupo de homens brancos irem lá e fazerem esse estrago? Não, a morte, a epidemia é o de menos, mas o sequestro da alma dos indígenas é uma coisa de partir o coração mesmo. E a gente sabe que os grupos evangélicos estão crescendo muito, dizem que eles vão ser maioria até, sei lá, 2030 ou 2050. Mas alguém tem informação de se eles continuam tentando evangelizar os grupos indígenas ou é mais nas cidades que eles estão atuando agora? Sônia, você vai ter oportunidade, nós vamos ter, né, no próximo encontro, de ouvir o Cisino Caritiano. E o Cisino Caritiana, assim, nas aldeias caritianas daqui, o Cisino foi um cacique, né, cacique pajé, e ele foi uma pessoa que não permitiu, não aceitou a entrada dos evangélicos, e com isso ele sai da terra dele e ele vai
para a terra ancestral, onde estão enterrados, onde está o cemitério, né, dos antepassados. E agora, recentemente, essa semana, eu soube que na aldeia central, né, não tenho muita segurança disso, mas me parece que na aldeia central, que também é tomada pelos evangélicos, que eles expulsaram os evangélicos, na aldeia central dos Caritianos, né? Então, esse processo, ele continua, né? Da mesma forma. Ele está nas periferias, ele está nos aldeamentos, né? Ele vai entrando por todos os lugares, né? E ele é um processo, eu acho que é ainda muito parecido com isso que a gente... Vocês lembram do filme Brincando nos Campos do Senhor, né? Eu acho que Brincando nos Campos do Senhor, A Missão, né? Que é um outro filme fantástico, né? Onde a gente vai tendo e vai vendo essa, essa ocupação dos espaços e essa imposição de um tipo de cultura, né? Eu acho que é muito bacana nesse capítulo, né? Como o Schopenhauer vai descrevendo assim os questionamentos, né? Quer dizer, a imagem, a ideia de uma entidade, era uma entidade, como a Giselda falou, acho que a imagem, talvez a imagem de semelhança, que era uma entidade muito amorosa, que tinha lá, né, que assim, que queria, né, que tinha também os seus momentos, né, com o raio, com a chuva, que de vez em quando, né, dava um alerta também, né, que se manifestava através dos seres da natureza, mas não era um Satanás, né, um Satanase, acho que é Satanase que ele fala. Não era isso, né, não era era talvez assim muito mais uma entidade parecida. Vocês lembram do deus do Laerte, que da Laerte hoje, né? Mas na época era o Laerte, que tinha um personagem deus que tinha um triângulozinho aqui assim na cabeça e que ele era fantástico, né? Porque teve uma ocasião que o diabo estava enchendo o saco dele para ensinar o diabo a fazer gente. E aí Deus fala: tá bom, eu vou te ensinar. Aí ele pega lá, o diabo fica feliz, está Deus e o diabo, os dois na maior relação, mexendo barro, e os arcanjos, os anjos falam: mas Deus, como é que você vai ensinar? O diabo vai fazer, ele vai fazer um exército. Ele falou: não se preocupem, ele acha que a questão é a forma, o segredo está no barro e não na forma, né? Então é um Deus, assim, é uma divindade muito sacana, né? Assim, muito parecido com a gente, que está ali Buda está sentado e ele está fazendo cúpia, né? Aí Buda, Deus passa e fala: e aí, Buda, vamos lá, olha, saúde, vitalidade, né? Vamos deixar o nosso corpo em forma, tal. Aí Buda sentado, assim, tranquilamente, Deus indo e vindo, indo e vindo. Aí Buda olha e fala assim: mulheres, sempre mulheres, né? Então, assim, é um Deus muito mais, né, talvez parecido, né, enfim, com seres, né, daqui da Terra. Ô, Sônia, lembra o cacique barra pastor bolsonarista lá das manifestações pró-Bolsonaro, que foi inclusive preso, né? Não me lembro. Então, continua isso, né? Continua em todos os lugares, Assim, porque agora lá estou no me lembrando, Sul, um que se passava por pastor, mas é indígena e pastor, né? Me lembro. ele era um cacique barra pastor, É, tá? Bolsonarista e que ia lá defender Bolsonaro, né? é, Desmentir, eu falava que era tudo mentira, né? As invasões indígenas, das terras indígenas, aquelas coisas. Então, eu acho que continua forte. E eu acho que quando uma coisa é ameaçada, eu sempre falo isso, um complexo, quando ele é ameaçado,
começa a tirar carta da manga, né? Então, assim, eles atacam com tudo, que é o que está acontecendo, né? Essa extrema direita aliada a uma ala do, né, das religiões neopentecostais super é, rígidas, né? Enfim, que estão botando para quebrar aí, né? Ainda bem que tem o Xandão. E eu acho que eu vou aproveitar aqui, né, essa, enfim, esse tema que a gente está, porque tem uma outra coisa, né, que o Schopenhauer chama atenção. Ele fala que assim, olha, quando os missionários chegaram, né, esse povo chegou e foi ocupando os espaços, né, fazendo as suas casas, né, e todo mundo, na verdade, nessa generosidade da construção conjunta, assim como eu compartilho o alimento, né, ele falou, bom, e aí com as ameaças, né, e acho que esse é um sinal, talvez, né, dos regimes totalitários, quando você tenta impor alguma coisa, né? E que talvez com o tempo, eu acho que os mais espertos, eles passaram assim, a gente deixa um pouquinho, a gente respeita um pouquinho do que seria a cultura daquele povo que a gente tá ocupando e está tomando, né? Mas a gente, né? A gente deixa um pouco para parecer que está tudo bem, mas na verdade a gente vai pegar em conceitos mais profundos. Mas aí o Schopenhauer fala que depois que as casas, enfim, estão prontas, estão montadas, que tá tudo ok, o que acontece é que ele percebe que todo mundo começa a imitar as palavras de Teossi. Então você tem a espontaneidade da expressão, da relação, né? Seja com o divino dentro de si, com aquilo ou com o divino que está na existência dos outros seres, do ser rio, do ser água, né? Do ser planta, do ser macaco, do ser chuva, enfim. Ele passa a ser a espontaneidade, ela cede espaço para uma imitação. E aí, na imitação, a gente vai tendo um movimento, né, como a gente tem nas plantações, né? A gente tem um movimento de uma única cultura, seja uma cultura da soja, seja uma cultura intelectual, uma cultura religiosa, e aí a gente vai deixando a terra estéril, né? E a única coisa que você faz depois de uma terra que está tomada, né, de uma plantação de uma única coisa, é a esterilidade. Então, essas questões, assim, eu acho que de um jeito talvez um pouco mais, menos, sem teorizar muito, né, porque era uma experiência da prática, né, e quando começa a haver um questionamento que é algo da natureza, da condição humana, e os Yanomamis começam a questionar, a fazer pergunta, e aí o que a gente tem são que os missionários, os não indígenas, eles começam a ficar irritados. E isso vai fazendo com que os Yanomami comecem, de fato, né, a questionar, levantam a possibilidade daquelas pessoas de ter alguma coisa errada, porque afinal de contas, né, se a gente não pode pensar, se a gente tem que ter medo dessa entidade, como é que ela pode ser uma entidade criadora? Como é que a força vital ela pode gerar medo? Ela pode controlar pelo medo, pela punição? A energia vital não pode ter essa função, né? E acho que a gente sente isso o tempo todo, quando a gente está tomado, né? O que é, né? Se a gente pensar numa condição depressiva, né? Uma pessoa que está numa depressão profunda, ela está se esvaziando dessa energia vital, né? Ela está muito esvaziada.
E aí, aproveitando lá, acho que uma das primeiras falas, né? Ele fala das palavras fantasmas, né? E eu fiquei pensando das palavras esvaziadas, né? Quer dizer, quando mesmo, né? Nós falamos coisas simplesmente sem ter a consciência, ou falamos muito, e nesse falar muito a gente vai perdendo a referência, a consciência das palavras que nós usamos, né? Uma vez perguntaram pro Suassuna o que ele achava de um determinado grupo musical, e, e ele falou o que ele achava, né? E alguém falou, mas você não acha que eles não são maravilhosos? Ele falou assim, olha, se eu usar a palavra maravilhoso para isso, o que que eu vou falar de Beethoven, né? Assim, eu não posso falar isso. Eu não me lembro se a palavra era exatamente essa, mas assim, era uma palavra. Ele falou assim, se eu usar essa palavra, né? Se eu não tiver um zelo, ou a palavra, ela não tiver, talvez ela não for uma palavra fantasma, mas ela for uma palavra, né, que de fato ela carregue o sentimento que tem, né? E eu não souber, eu não senti esse sentimento, essa palavra ela vai ser vazia, né? E quando a palavra é vazia, ela é fantasma, ela não diz nada. E as palavras cheias, as palavras recheadas, elas nos custam muito, porque elas nos responsabilizam, né? Quando você fala que ama alguém, né? Nossa, isso tem um valor, né? Eu tenho uma reclamação, vou fazer em público, né? Que eu descobri há pouco tempo que as pessoas falam, quando chamam você de querida, você não é querida, é uma expressão. E eu achava que quando alguém falava assim, olha, né, querida, né? Principalmente escrito, né? Que não é assim, querida, né? Querida tem uma entonação, né? A gente já entendeu. Mas é uma palavra, é uma coisa tão importante você ser querido por alguém, e aí alguém que te chama de querido depois não fala mais com você, simplesmente porque tem uma opinião diferente da sua, né? Então, não era um querido. E aí é um problema, porque, né, se no senso comum, querida, né, é uma coisa que usa-se assim banalmente, como é que eu vou falar para alguém que a pessoa é querida? Então, eu pessoalmente não tenho outra palavra para pôr no lugar. Isso é um conflito, isso é um problema. Existem pessoas que são queridas, mas se eu falar isso, né, vai entrar numa vala comum. Então, eu não posso falar, porque não está na vala comum, né? Então, o quanto eu acho que o cuidado e o zelo, e eu estou brincando com tudo isso, estou trazendo, mas que acho que é uma outra característica importante o tempo todo nesse presente, que é o que o Schopenhauer nos apresenta, né? E que ele fez para a gente em árvores mortas, né? Em peles de papel, em árvores mortas, mas que talvez, né? Tá o livro, que talvez, se a gente entender, se a gente conhecer, a gente vai ter uma relação diferente. Não se tornando indígena, mas repensando o nosso modo de vida e repensando principalmente as nossas relações, né? Então, quais são, talvez, os missionários que nós tenhamos nas nossas vidas, né? Quais são o cuidado ou a falta de cuidado que talvez a gente tenha com as palavras que são ditas ou que são benditas ou malditas, né? Qual a relação com essa divindade, né? Com essa espiritualidade na sua forma mais profunda, né? Que faz com que, se eu não me anulo, eu não anulo o outro, eu vou ter a minha grandeza, vou ter a grandeza do outro, vou ter uma grandeza que se dá na relação. Quer dizer, se a gente ouviu da Hannah, né? E no capítulo 14, né?
o sonho ele precisa ser compartilhado, porque é um sonho que fica só comigo, né? E que talvez também seja um desafio, né? Principalmente, né? Para nós psi, quando a gente tem uma pressa, às vezes, de dar uma resposta para um sonho. Seja em que abordagem for, mas, né, de dar uma resposta. E às vezes a gente precisa contar e recontar um sonho, muitas vezes, e talvez não tentar ter um entendimento desse sonho, né? Talvez um diálogo, eu acho que uma das coisas que o Schopenhauer apresenta é que, e não só ele, mas já que a gente está falando do livro, né? Mas que se o sonho ele é narrado, ele é renarrado, ele é narrado novamente, se a gente vai contando e recontando, né, essa vivência do sonho que a gente tem, a gente talvez consiga acessar um pouco mais, inclusive como é que os nossos corpos sentem o que a gente vive durante o sonho, né? E aí eu acho que tem uma leitura de Jung, tem uma leitura, eu acho que da vivência do símbolo, né? A gente pode pensar um pouco aí no que a gente conhece de Hillman, mas a gente tem uma experiência, tem a consciência da experiência, da vivência daquele sonho. E talvez se nós suportarmos, isso é uma provocação, né? E talvez se a gente suportar, não tentar, mesmo que seja dialogando com o símbolo, mas porque no final a gente quer ter uma resposta, né? Se a gente talvez conseguir não fazer isso, talvez a gente consiga ter uma profundidade muito maior. Só que isso significa lidar com uma outra temporalidade, uma outra relação de tempo e espaço. Talvez a gente consiga aprofundar um pouco mais. Beth, Beth, não, ixi, desculpa. Então, eu não sei, eu não queria. Eu gostei bastante do que, né, da sua fala, Beth, mas eu não sei, eu tenho ficado muito mexida com algumas coisas, do tipo assim, da necessidade que a gente tem, né, seja em que nível a gente esteja, enquanto seres humanos, mas que a gente está tendo a necessidade de buscar no outro e no diferente coisas que digam respeito a nós próprios, né? E é muito louco isso, porque é como se de alguma forma, coletivamente, a gente estivesse perdendo aquilo que talvez a gente tenha mais de precioso enquanto humanidade, né? Porque se a gente for ver, independentemente de se somos brancos, amarelos, pretos, indígenas, ou seja lá o que for, existe sempre essa busca, talvez pelo poder ou por, sei lá, né? Que seja no nível territorial ou não, né? Mas que tem essa coisa muito louca de que parece que a gente precisa sempre impor aquilo que é meu como sendo o mais importante e você tem que desaprender tudo que você sabe e você tem que saber aquilo que eu sei, porque o que eu sei é mais importante, né? E independentemente, né, como estou falando de cultura, de uma certa forma, como humanidade, a gente tem isso como unanimidade, vamos dizer assim, né? É uma atitude que vem de muitos lugares. Eu tenho visto também, né, não sei se vocês gostam ou não, mas tem uma série que está agora na Disney Plus, eu acho, Star Plus, que é o Shogun, né? Que é um remake de um livro que, na verdade, foi escrito por um ocidental, né? Que era James Clavell. Ele escreveu a respeito, né? Do Japão medieval, falando desse encontro,
né, do Ocidente com o Oriente. Tem algumas coisas muito interessantes ali, e que a gente vê esse processo também, né, dos missionários, que ali, no caso, eram os jesuítas, né, no século XVI, XVII, né, impondo a sua cultura para o Japão, que era uma nação que se manteve fechada durante muito tempo. A maior parte da história do Japão, ela foi fechada às outras nações, inclusive as vizinhas, né, mesmo a Coreia, a China, muito eventualmente, né, o Japão, os japoneses saíam para buscar outras coisas, a não ser por interesses, às vezes, comerciais ou por necessidade de enriquecimento cultural, inclusive, né? Mas, assim, o que eu tenho visto é um pouco isso. Quando eu me propus também a participar do grupo, fazer a leitura, era uma coisa assim do tipo, eu quero ler, eu quero conhecer algo que a gente aprendeu deturpadamente na escola, né? Falava-se do índio como, desculpa a palavra índio, tá? Mas era o que a gente aprendia, né? O índio é preguiçoso, ele não quer ajudar a gente, então a gente está trazendo os negros para serem, né, trabalhadores, etc, etc. Assim, isso a gente vê em todos os lugares. Tem vários filmes que falam também sobre a questão japonesa com a Coreia ou com a China, em que os japoneses eram horríveis, né? Que de uma certa forma eles trouxeram, sei lá, uma coisa de vítima quando caíram as bombas nucleares lá né, no final da Segunda Guerra, e que se esquece que nós ocupamos todos os lugares, independentemente de quem nós sejamos, né, mas que depende de momentos históricos, né? E aí, assim, tudo isso me veio, né, à tona a partir das falas que eu estou escutando aqui hoje e a partir das leituras que a gente está fazendo, e que para mim foi assim, como a Sandra falou, que capítulo, né? Que para mim foi um capítulo muito difícil e foi muito engraçado, entre aspas, e me deu sono muitas vezes, eu dormia. Eu começava a ler e não conseguia, eu acho que era o peso, né? Era o peso, talvez, né? Uhum. Da intensidade dessa história, porque é uma história, né? E não sei, eu estou um pouco assim, talvez contaminada com os nossos tempos atuais, em que eu estou um pouco assim desesperançosa em relação ao nosso futuro enquanto humanidade, porque parece que a gente não aprendeu nada, né? A gente Uhum. continua fazendo as mesmas atrocidades coletivamente, né? As mesmas bobagens e não sei, eu fico um pouco temerosa, eu não sei o que vai ser do nosso futuro. A gente se desenvolveu pra caramba em certos aspectos, mas em outros muito pouco, né? Então, não sei, eu fico olhando isso, meio que assistindo, né? E não sei se eu conseguiria, no meu papel como psicóloga, terapeuta, né, fazer alguma coisa, né? Que a sensação que às vezes me dá, não é sempre, né? Mas muitas vezes eu fico meio, não só, não é impotente, não é a palavra, eu não sei nem o que dizer, né? Não sei nem como qualificar isso, né? Que eu sinto, mas que às vezes eu fico que está acontecendo? Né? Tem alguns pacientes que eles ficam meio que usando determinadas coisas que a gente tem, né, hoje em dia, enquanto, sei lá, questões de gênero ou de liberdades ou não, né? Tipo, por exemplo, eu recebi um paciente recentemente que tem 50 anos de idade, e ele fala que ele se autodenomina não monogâmico, né? Mas eu vejo nos relatos dele ele usando isso como uma forma, assim, tipo, uma estratégia de manipulação, sabe? Que ele tem, na verdade, dificuldade de aprofundamento de relacionamentos, né? E que ele vai usando esse discurso da não monogamia para sei lá o quê, né? E aí eu fico, como é que eu posso ajudar o cara? Porque ele está vindo me pedir ajuda, né? Fala, Ju, vou passar a bola. Eu acho que eu já falei muito e não sei Eu como eu tô concluo. falando, mete a Sim, boca, sim, faz o enfrentamento, assim, cada vez mais esse lugar do consultório, né? Esse lugar de ter propósito mesmo, né? Porque, assim, eu tô lendo Copenau e eu senti muito de ler de novo Jung. Comecei a ler Memórias, Sonhos e Reflexões de novo. Tô lendo os dois juntos, assim. E 20 anos depois, que eu li esse livro em 2005. E
tirar o Jung do armário, né? Esse lugar do. Ele fala, tá aqui, é químico, a gente está se relacionando, a gente está olhando um para o outro. Não é por acaso que a gente está aqui, as coisas nos tocam, e quando a pessoa está aqui, a gente está fazendo um trabalho junto. Então, Beth, você começou falando com uma pergunta, né? O que que a gente pode fazer? A gente pode meter a boca, isso aqui é um campo sagrado. Tem um vaso, a gente está no cuidado. E a gente traz para o encontro, né? Sei lá, a sua fala me provoca a trazer isso. Estou trazendo para a gente refletir também. Mas estou me sentindo cada vez mais junguiana à medida em que me aproximo do Copenhague. Isso tem acontecido comigo, não sei como que é para vocês. E aí fazer essa leitura nesse lugar, assim, né? Quando encontro naquele 329, naquele parágrafo, 300, último parágrafo da página 329, foi a última fala que a gente tinha tido no nosso encontro que a Beth estava aqui. Que a gente falou das bruxas, a gente falou do povo da floresta, do povo branco, né? E aí o Copenau traz isso também, depois na página 329. E aí eu vou lendo Jung, e o Jung vai trazendo a personalidade número 2 da mãe dele. E a personalidade número 2 da mãe dele falava para ele se conectar com a floresta, falava para ele se conectar com os fantasmas. Quando ele lia essas questões e a imaginação dele saía do campo materialista, eurocêntrico, ela, a personalidade número 2 da mãe, conversava com a personalidade número 2 do Jung. Ele escreve isso no Memórias e Reflexões. Então, a sua fala, Beth, me provoca a chamar para o setting e para a conversa mesmo, para o confronto, para o confronte. Não sei. Tá desligado o microfone, Giselda. Eu concordo com a Ju, eu acho assim, pelo menos na minha clínica, eu tenho trazido, né, muito, mas muito mesmo do que eu tenho aprendido, né, com o livro A Queda do Céu, né, com todas as lives, os podcasts, as palestras, né, de indígenas, né, com o que o Krenak nos ensina, o que a Maria Graciada nos ensina, o que a Neidinha, né, nos ensina, e os filmes. Agora tem um filme, né, que vai ser lançado no cinema, o Espagé. Então, eu acho que eu vejo que, claro, num movimento talvez mais moroso do que necessário, mas que essa bolha, ela devagarinho está tendo microfuros e tem atingido mais gente. No ano passado, em agosto, eu fiz um grupo de mulheres. Quando eu falei no nome do Krenak, elas olharam para mim e a pergunta era: é uma marca de chinelo? Nunca tinha ouvido falar do Krenak, né? E veja, o Krenak agora é um imortal, né? Pode ser que isso não signifique absolutamente nada, mas ele ganha visibilidade e com ele a causa indígena ganha visibilidade, né? E aí tem o ministério, né, indígena, tem uma ministra mulher indígena, quer dizer, eu, 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 eu tenho ainda esperança, sabe, de que estou vendo a coisa acontecer. Né? Eu estou vendo o próprio grupo aqui. Né? Então, eu acho que está acontecendo, sim, sabe? Eu acho que a gente começa, sim, a fazer alguma coisa. Né? Não sei, eu fico com esperança. Porque se eu não tivesse esperança, eu não estaria aqui, não. Né? Eu acharia perda de tempo. Mas eu tenho esperança, por isso que eu estou aqui.
né? Embora eu reconheça que seja muito difícil mesmo. Oi? Foi, não, você terminou, Giselda? Terminei. É que ficou um negocinho, eu falei, gente, eu caí, eu não estou mais Não, lá. não, não, é que está todo mundo te ouvindo, né? Uhum. Mas eu acho que uma coisa que eu penso, né, também, eu tento não ficar preocupada, né? Tento não me preocupar se vai acontecer, se não vai acontecer, né? Eu acho que assim, eu faço parte da comunidade selvagem e também é uma experiência muito interessante, né, na comunidade. E uma das coisas que eu acho que a gente exercita, se exercita muito, muito ali na comunidade, né, na solidariedade, na troca, né, e de ter também, né, uma formação entre os colaboradores da comunidade, sob orientação do Ailton e tal. Mas uma coisa que é muito, né, eu acho que a gente vai aprendendo é talvez a não esperar, né? Por mais que a gente espere, é não esperar, né? E eu acho que uma coerência, né, entre a gente ir podendo de se preservar, a gente sabe do papel, né, que todo terapeuta tem e de cuidados que a gente precisa ter para que o processo possa estar acontecendo, mas eu acho que encontrar uma medida de dentro, né, do nosso, dentro da ética, mas a gente também não se omitir, né, e não se omitir através não de julgamentos, opiniões, né, porque não é essa a nossa função, mas com todas essas coisas e com todo o movimento que a gente tem visto, né, com todo o movimento. Eu acho que é um fazer consciência, consciência da vida, consciência da relação que a gente, né, que a gente tem com todos os seres que existem, né? Esse dilema que vez por outra aparece, que a gente está dissociado, tá, né, faz ruptura, né? Então, como é que a gente pode, né, fazer uma junção dessas coisas todas? Como é que a gente pode se sentir, se reconhecer, né, e como de fato, né, um ser mais integrado aos outros seres? E acho que isso vai para consultório, isso vai para todos os lugares, dos cuidados, né? Quando a gente pensa, né, uma maneira de olhar, às vezes, para o sonho, às vezes uma coisa mais simples, aparentemente simples, né? De conter, eu acho que até um pouco, né, de uma resposta egóica de tentar resolver coisas e talvez a gente não resolver e suportar a não resolução de algumas coisas. Eu acho que a junção disso tudo leva a gente a algum lugar, né? Qual lugar eu não sei, né? Quando eu era adolescente, aliás, eu não achava, eu tinha certeza que eu viveria um outro mundo, né? De fato, eu vivo um outro mundo, né? Muito pior do que aquele de quando eu era adolescente, mas eu tinha certeza que ele seria melhor, né? Assim como eu acreditei que a pandemia ela pudesse gerar um outro movimento, né? E eu percebi que ela gerou, de fato, né? Que as pessoas não querem nem falar sobre isso. Então, ela, né, gerou uma distância de tudo isso, né? Com raiva da pandemia, né? Eu sinto uma raiva, as pessoas têm uma raiva da pandemia. Falei, caramba, né? Então, acho que, hum, enfim, né? Eu me enganei, né? Mas tudo bem, né? A gente segue. E acho que a alegria, né? Assim, a alegria de dentro, eu acho que o prazer da vida, né? Então, eu acho que é isso, é a gente conseguir, seja nessas situações difíceis, né? Assim, dos atendimentos e da própria vida, da gente olhar e falar, tá legal, e o que que eu tenho, né? O que que eu tenho, né?
e se apoiar naquilo que a gente tem, né? Se apoiar é isso. Onde a gente vai chegar, eu não sei, né? Como eu não tenho bola de cristal e eu já quebrei, todas as minhas previsões deram errado, não prevejo mais nada. Fala, Sônia, você ia falar. Não, só ia dizer que eu estou cansada e como são 10h35, eu vou me despedir. Ah, então peraí, Sônia, antes que você saia, vamos ver se alguém quer só falar alguma coisa e a gente fecha. Eu quero. É. Ai, ai. Não sei, é uma sensação que veio, eu digo, nossa, mas eu estou com uma imagem forte. Quando o Davi fala, né, da construção da pista de pouso, o quanto que eles investiram, quanto que suaram, sem saber o que estavam, assim, qual o objetivo daquilo, né? E aí fica dentro de mim, né? Acho que é a imagem, né? Esse investimento dessa energia que foi colocada, então eles investindo essa energia, né? Mas sem saber exatamente no que ia dar, mas que o branco sabia, né? Assim, o branco tinha sua intencionalidade de apropriação, né? Aí eu fico assim, nossa, assim, é, pensando nisso tudo dentro deles, né? E aí me vem assim, nossa, passado tanto tempo e ter construído, ter produzido esse livro, né? Acho que tem esse, vamos dizer assim, esse impulso, essa energia capitalizada, não sei, acho que isso tem um valor, né? Tem, não sei, chegou até nós, estamos aqui, né? Como se apropriando dessas palavras em peles, né? Como ele fala. E que ele disse no início do livro, né? Assim, que o objetivo é que essas palavras fossem lançadas longe, né? Isso é a minha sensação. Daquele, sabe? Aquela imagem da pista de... E a gente fecha com essa imagem, né? E, Sônia, muito obrigada de ter aguentado com a gente firme aí até agora, que eu sei que é tarde, né? Gente, é muito bom estar com cada uma, né, de vocês e com o ser gato também. Aliás, tem dois ser gatos, dois seres gatos aqui hoje aparecendo, né? O da Roberta? O da Roberta e o da Giselda. É, da Giselda é todo dourado, o da Roberta é todo pretinho. Preto e branco. É. Tá bom, É, gente. gente, um bom descanso para todo mundo. E Boa daqui noite. a Obrigada. 15 dias Tchau, com o pessoal. Cisino por aqui, tá bom? Bom, tchau. Beijo para vocês. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau.